Olá a todos, olá, aqui é a Lavrente e a Lena. E hoje temos um caso muito interessante, embora pareça mais ou menos como de costume. Sim, parece que algo cresceu ali. Mas vou contar agora como realmente começou o nosso contato. Agora vamos nos distrair um pouco com o momento em que a cliente se senta. Acelerei um pouco essas cenas, mas as mantive. Prestem atenção, as perninhas estão inchadas, ou seja, por causa do inchaço, elas ficam bem volumosas, mas esse é um detalhe importante. Vamos voltar a esse ponto um pouco mais tarde. No geral, nosso contato começou por mensagens e essa troca de mensagens aconteceu há bastante tempo. Ou seja, assim, uma moça que me seguia tentava entrar em contato comigo, mas não conseguia. Às vezes enviava os contatos do salão para ela, mas ninguém marcaria comigo, pois só as profissionais do salão fazem atendimentos e não trabalho lá. Enfim, eu acabava recebendo, digamos assim, algumas reclamações do tipo: eu tenho um problema e vocês decidiram não me marcar. Acho que houve um mal-entendido, mas mesmo assim fiquei chocada e pensei: se a pessoa escreve assim, talvez tenha algum problema ou dificuldade. Perguntei se havia fotos e recebi as fotos. Fiquei chocada, né? Aquela unha já tinha sido removida pelos cirurgiões e passado por tudo. E o que mais me surpreendeu, claro, foi essa formação, essa bolinha, esse caroço, esse crescimento, sabe? Qual opção você prefere mais? O que cresceu nela, tá bem ali na saliência, porque isso claramente é algo que não deveria estar ali. Bem, pela presença do tamponamento dá para perceber que ela já passou por isso antes. Ela não vinha até nós, ela ia a 2 ou 3 outras especialistas em Kazan. Aconteceu que ela também é da minha cidade, então de certa forma nossos caminhos se cruzaram. As especialistas geralmente faziam manicure, ops, pedicure, sim, higiênico para ela. Lá colocavam uma tamponada, mas o curativo não funcionava. Aqui tirei a tamponada, mexi na prega lateral e saiu sangue. Aliás, eu não vou aparecer nesse vídeo porque com certeza vai ser bloqueado. Então quem conseguir ver, conseguiu. É isso aí. Ela foi aos ginecologistas, mas eles não conseguiram ajudá-la e então, já em um grito de desespero por ajuda, ela veio até mim. Bom, por algum motivo ela acha que talvez eu vá fazer algum milagre, mas eu não vou fazer milagre nenhum. Naturalmente, eu a convidei como pude, nós nos encontramos e é isso, na verdade, né? O que temos é o que temos. Sim, vamos ver o que temos aqui. Bem, as unhas estão se enrolando, praticamente todas. Tem algumas feridinhas, ou seja, está tudo enrolado ali. Tiramos o tampão, mas eu entendo que aqui precisa alinhar, porque é um arco muito arredondado, mas o que me atrapalha é que desse lado está sempre sangrando. E eu pensei, pela lógica, como geralmente acontece, que deve ter um pedacinho de unha ali que está encravando. Geralmente é isso, a ponta da lâmina da unha corta a borda lateral. E aí pronto, tá inflamação, sangue, pus saindo e tudo mais. Aqui eu comecei a secar a ferida dela, coloquei uns tamponzinhos especiais para estancar o sangue. Agora estou fazendo uma tamponada aqui no vídeo para afastar um pouco a borda. A primeira caiu porque eu estava um pouco, digamos, nervosa com o caso que chegou até mim, que era bem complicado e também estava nesse estado, né? Eu estava um pouco em choque. Primeiro não desengordurei o dedo dela, mas depois usei cotonetes e o TAP fixou. Seguimos em frente. Continuo secando nossa ferida porque eu entendo que se continuar sangrando, por mais que eu tente, não vai dar certo. Eu simplesmente não vou conseguir encontrar essa tal parede. Os tamponzinhos se mostraram muito bons. Aqui eu experimentei por conselho das meninas, compramos para o salão, achamos uma coisa bem legal, eu gostei muito. Aqui. Não, porque não temos contrato com essa empresa. Me desculpe, por favor. Bom, talvez alguém me mande mensagem no privado, eu respondo, isso não é problema nenhum. Pegamos nosso absorvente e, mais uma vez, verificamos se ele realmente está parando o sangue ou não. E parece que dessa vez eu mais ou menos consegui alguma coisa. Aqui eu já começo a suspeitar que aparentemente não tem nada de especial aqui. Não tem uma parede super grande encravada na unha, mas às vezes acontece de a parede estar dobrada e você simplesmente não consegue ver. Eu já falei várias vezes, muito frequentemente esse tipo de trabalho acontece praticamente pelo tato, dá para dizer que é praticamente às cegas. Esse foi exatamente o caso, né? Ou seja, da primeira vez eu percebi que não tinha cortado tudo e na segunda vez eu simplesmente tirei um pedacinho assim da parede. Eu não acho que isso seja algo super crítico. E aí eu percebo que o sangramento dela não é porque a unha está encravando,
mas sim por causa desse granuloma que se formou, né? Esse inchaço enorme, essa formação. E, na verdade, é ela que está sangrando. Aconselhei essa moça a buscar um cirurgião, mas ela teve uma experiência ruim, né? Ela já havia removido a unha antes, mas ninguém mexeu no granuloma, né? Expliquei que é fundamental procurar um cirurgião, um especialista, talvez até em clínica particular. Remover esse crescimento é importante, pois não deveria existir ali. Pode parecer apenas estética, mas é feio. Mas o problema é que esse crescimento está sempre encostando nas meias, nos sapatos dela. Sim, no verão os sapatos são abertos e sempre encostam em algo, né? Como vimos, os pés estão inchados e ao peso, né? O que já era esperado. Me desculpe, mas não fiquem chateadas, eu já tinha avisado. Claro, há uma pressão sobre as unhas e o que eu menos gosto, sim, as unhas nós vamos arrumar. Ok, mas esse granuloma está sempre sendo machucado e está sempre sangrando. Isso não é normal, isso não é bom. Aqui, aliás, já estamos colocando nela o sistema de gancho 3TO. Aqui está tudo mais ou menos padrão. A única coisa é que, da primeira vez, coloquei o grampo do tamanho errado e decidi deixar assim para mostrar para vocês que isso acontece. Nem sempre dá certo ou todos conseguem de primeira. É especialmente difícil quando a parede está dobrada, calcular mais ou menos qual deve ser o tamanho. Então agora vou colocar e depois. Depois eu vou tirar, mas por enquanto vou contar sobre o que a nossa conversa chegou. Eu percebi que ela, assim como outra modelo recente minha, também tem sensibilidade reduzida. Na segunda unha, o dedo está enrolado e ela não sente. No outro pé, as unhas perfuram, mas ela também não sente. Também vemos o peso, né? Vemos inchaço. Claro, eu perguntaria como está o açúcar dela, sobre o quê? Ela me disse que fez um check-up no trabalho. Ela trabalha em alimentação coletiva, onde tudo é muito sério e há avaliações frequentes. É verdade, mas lá eles verificam principalmente se a pessoa é contagiosa. Eles avaliam se ela oferece risco aos clientes, no que é bem diferente. Eu pedi para ela, insisti bastante mesmo, que ela deveria voltar para mim em 3 dias, nesses 3 dias em que ela não estaria comigo. Que ela encontrasse um tempo, fosse fazer o exame de sangue para medir o açúcar. Vai ter suspense, pausa dramática. O açúcar dela está em 10,6. Ela, claro, também ficou totalmente chocada que isso aconteceu, que ela acabou deixando passar o momento em que o açúcar dela subiu, e ela pensava que quando fazem o check-up, quando fazem exames no trabalho, que isso também era controlado lá. Aconteceu que não é assim que funciona. Enfim, e o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é, se de repente vocês notarem algo em si mesmos, sim, ou seja, eu também fiz algumas perguntas antes. Pois é, isso acontece muito, né? Parece que como pouco, mas não emagreço e ainda fico sempre inchada. Bom, claro, isso é, digamos, algo indireto, mas também são certos sinais de alerta para o nosso organismo. Aqui não precisa ser médica para entender que isso precisa ser investigado. Na verdade, isso em geral precisa ser verificado. Mas ainda mais, se de repente aconteceu de você encontrar algo parecido em si mesma, então, claro, vá e faça os exames. Olha, 10,6 não é brincadeira. Eu já trabalhava naquela época e agora continuo trabalhando, levando em consideração que ela pode ter o açúcar elevado. Claro, eu tinha muito medo porque ela sangrava o tempo todo. Essa formação aí... Pronto, agora está claro. Em breve mostro a segunda consulta, já estamos quase finalizando. E ainda bem que isso foi descoberto. Sim, é desagradável. Em certo momento chega a ser um conteúdo chocante até mesmo para uma pessoa, mas há pontos positivos. O lado bom é que, pelo menos agora, as condições do problema estão claras, o problema está claro e é algo com que podemos e devemos trabalhar. Porque é uma dieta rica em açúcar. Naturalmente, é preciso procurar um médico, fazer acompanhamento, monitorar e o estado de saúde vai melhorar. Isso não é fatal. Muitas pessoas vivem felizes com isso por muito tempo. É preciso viver considerando isso. Muitas pessoas têm problemas de visão e outras condições. Bem, e a unha nós vamos tratar. Não sei quantos meses isso vai levar, mas vou me esforçar muito para mostrar para vocês a evolução. Aqui, depois de instalar o sistema corretivo e colocar a tamponada, eu verifico se ela está confortável, para garantir que não está machucando nem apertando em nenhum lugar. Esse é um detalhe importante, porque não se pode deixar a cliente ir embora se algo está incomodando ou machucando em algum lugar. Mas o fato de que ela tinha a sensibilidade reduzida, claro, me deixava preocupada e eu tentava prestar atenção ao máximo nos mínimos detalhes assim, aos pequenos movimentos do corpo dela, porque se de repente algo não estiver certo, claro, né, não vai ser muito bom, mas de qualquer forma, né, estava sempre sob controle. Depois de 3 dias já ficou muito melhor.
Aguardem novidades.